Boa noite a todos, muito prazer. Eu sou a Karine Camusi. Junto com o Luiz, hoje nós vamos falar sobre should cost. Essa é a nossa segundo webinar. O primeiro foi sobre cost breakdown. Foi muito legal, foi um sucesso. Nós ficamos muito felizes com a repercussão, com a participação de todo mundo. Foi muito gratificante. Nós nos dedicamos e o resultado veio. Foi muito legal, né, Luiz? Foi uma experiência nova para nós e que deu certo. Então, repetindo a dose, aqui estamos nós hoje de novo. Peço que participem. Vale ressaltar aquela introdução que você fez no outro, do histórico de como que isso começou, né? Que você teve a ideia de fazer apresentação, me convidou. Eu acho que para quem não estava no primeiro é legal dar uma reforçadinha, se quiser. Na verdade, a minha ideia nasceu justamente da falta de conteúdo que existe no mercado direcionado para nós, que somos profissionais a maioria do segmento automotivo e que fazemos negociações comerciais. Eu sou de compras, faz 9 anos que eu atuo na área, sempre trabalhei com material direto. E uma das minhas principais dores, vamos dizer assim, é encontrar material para aprofundar o conhecimento dentro da área, para suportar negociações. Foi aí que eu abordei o Luiz para a gente trazer esse conteúdo e compartilhar o conhecimento, tanto o conhecimento que o Luiz tem sobre esses temas. Falamos sobre cost breakdown, mas como quem chegou um pouquinho antes ouviu que talvez até vale a pena um repeteco, uma conversa mais aprofundada sobre cost breakdown, porque assim, é um assunto muito interessante e é uma dificuldade para muita gente. Então, cada vez que a gente repassa conteúdo, eu aprendo alguma coisa nova também. Para mim é uma experiência muito gratificante, porque eu aprendo muito também. Então, nós vamos repassando a apresentação. O Luiz acha que é só para alinhar a apresentação? Não, já é para eu ir aprendendo, já vou me antecipando. Já vou me antecipando. No final da última, nós fizemos uma pesquisa de satisfação, e um dos pontos que o pessoal pediu foi para a possibilidade de começar um pouco mais cedo. E isso. Esse ponto nós ainda não conseguimos definir. Por enquanto, nós vamos manter o horário das 20h30, mas se tiver uma possibilidade de melhorar e começar às 8h, no próximo faremos. Outro ponto também é que nós não que reduzimos o conteúdo, mas nós vamos tentar passá-lo de uma forma que não fique tão extenso o nosso encontro e que em torno de 1h a gente consiga ir do início ao fim. Mais uma coisa que nós estamos fazendo diferente dessa vez é que nós disponibilizamos o link para acessar aqui, para assistir essa apresentação, logo no início, porque da outra vez a gente estava ainda um pouco inseguro em relação a disponibilizar o link e ficar no manda para lá e manda para cá e dar algum erro, quebrar, e como era a primeira vez, nós sentimos mais confortável fazendo na véspera para não ter tanto risco, e hoje nós já conseguimos fazer isso. Hoje quem está liderando os comandos aí da apresentação é o Luiz, ele também estava um pouco ansioso, por isso que ele antecipou aí, e eu que estou falante hoje. Mas é isso, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, participem, e lembrei de mais uma coisa. Se tiver alguma pergunta que você fizer durante a live que ela não for respondida, se você puder, por gentileza, deixar dentro do campo comentários, é muito interessante para nós, porque quem assistir posteriormente à gravação, já vê perguntas e respostas na própria página do YouTube. Então, fica mais didático do que manter só no chat, e se ela não for respondida, a gente mandar por e-mail depois. Se eu lembrar de mais alguma coisa,
Eu vou falando, mas por hora é isso. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aproveitem o conteúdo que foi preparado com muita dedicação. O Luiz tem trabalhado muito em cima desses conteúdos. Estamos aqui para fazer o nosso melhor. É isso, Luiz. Vamos nessa, então. Vou me apresentar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Contesini, sou gerente de custos, mais de 25 anos na indústria automotiva e sou formado em administração de empresas e técnico em mecânica. Luiz acabou de chegar, boa noite para o Luiz também, que a gente ainda não falou. Bom, a gente quer começar agradecendo também a presença de algumas pessoas que trabalharam com a gente ou estudaram com a gente, pessoas que trabalharam na Valeo, estudaram no Senai, na Teneco, na Edint, na GM, Lear, Kuiper, Inteva, e principalmente o pessoal do LinkedIn, que é de onde a gente tem mais contato e que a gente é mais influenciado para fazer esse trabalho também. Um feedback aqui a respeito do webinar anterior, bem rapidinho. Ele superou bastante a nossa expectativa, né? Foram mais de 700 pessoas que acessaram e umas 140 pessoas assistiram do começo até o fim. Não foi fácil, né? 2 horas, é uma coisa impressionante, assim, as pessoas acompanharem. O conteúdo estava realmente bastante interessante, né? E a gente trabalhou bastante para fazer uma apresentação legal. E não foi diferente dessa vez, que daqui a pouquinho a gente começa a falar sobre should cost. Um comentário, a gente falou que as pessoas poderiam ter uma expectativa de que as perguntas que foram feitas durante o webinar e que não foram respondidas, ou até mesmo alguns comentários que a gente não deu sequência, nós prometemos que iríamos revisar tudo depois e enviar para aqueles que fizeram o cadastro. Não foi diferente, a gente cumpriu com o que a gente falou, e foram mais de 32 páginas de Word aí que nós fizemos e passamos no e-mail de todos aqueles que estavam cadastrados. E as sugestões que foram dadas, a gente também analisou e aplicamos essas sugestões nesse webinar agora, que foi o que a Karine comentou agora há pouco. Falando sobre should cost, agora sim, agora é para valer, vai começar. Antes de colocar uma definição aqui, eu lancei um post no LinkedIn, eu não sei, talvez alguns de vocês viram, e lá eu queria saber a opinião das pessoas, o que o should cost significava para elas. Então, coloquei tanto em inglês, no meu inglês tupiniquim, quanto em português, e teve, assim, bastante interação. Hoje deve estar para mais de 120 comentários que foram colocados, né? E é interessante como as interpretações são bem divergentes, e são pessoas espalhadas pelo mundo, aí. São pessoas de vários países, o que me leva a crer que o conceito, a definição do should cost, ela é diferente para vários profissionais, várias empresas ao redor do mundo. Eu queria trazer para vocês essa leitura dessa situação, porque foi uma pergunta lançada no LinkedIn, e através dessa pergunta a gente chegou nessa conclusão, e que não tem um alinhamento a respeito da definição de should cost. Como não tem alinhamento, eu resolvi fazer a minha. Então, obviamente, no meio de tantas opiniões diferentes, eu acabei colocando a minha definição aqui. Coloquei entre aspas. E vamos lá. Definição que eu encontrei para should cost. A melhor relação que tem entre custo e investimento para se ter um produto com custo competitivo, respeitando o volume e a região de onde estão os fornecedores. Traduzindo, apertando a tecla SAP aqui, melhor relação entre custo e investimento, por quê? Porque muitas vezes a gente está conversando sobre um target, está conversando com um fornecedor, ou até tentando se explicar para um cliente a respeito de um custo do produto, e nós sabemos que o investimento tem que ser recuperado também. E quando o cliente não paga esse investimento em cash, quando ele não reembolsa aquilo que foi investido, esse custo, esse investimento tem que ser recuperado no preço. Então, esse investimento recuperado no preço significa que, além do custo, eu vou ter essa carga extra de custo também, que vai ter que ser recuperada. Então, quando eu falo que o custo tem que ser competitivo, eu estou colocando que é uma relação entre custo e investimento que tem que ser retornado. E respeitando o volume e a região onde estão os fornecedores.
porque esse é um outro ponto que eu costumo colocar também, a importância da gente não trazer desafios que não fazem parte da realidade daqueles fornecedores que potencialmente vão poder produzir os produtos que a gente quer. Então, eu vou explorar um pouco mais isso para frente, mas essa ficou a base da nossa definição a respeito do should cost. Bom, qual seria o objetivo, então? Uma vez que a gente tem uma definição, é bom deixar claro qual que é o objetivo do should cost. O objetivo é entender os recursos existentes em uma determinada região e definir as melhores práticas. Para quê? Para desafiar os fornecedores a serem mais competitivos. Então, eu costumo dizer muito, as pessoas que trabalham comigo já estão até enjoadas de ouvir, o Adail que está aí, ele pode tampar os ouvidos porque vai ser a milésima vez que ele vai escutar eu falar isso. Um should cost ele tem que ser agressivo para ser competitivo, mas ele tem um limite. O limite dele é ser atingível. Então, o should cost ele vai trabalhar com essa base, o mais agressivo possível, mas respeitando o fato de que ele tem que ser atingível. Então, o objetivo do should cost é desafiar o fornecedor, mas desafiar dentro de uma realidade da região. Às vezes, aquele fornecedor diz que não pode conseguir atingir o should cost, mas a gente mostra para ele que os concorrentes dele na região têm condições, e ele mesmo também tem condições, desde que ele esteja aberto para discutir sobre isso. Nós vamos conversar um pouco sobre esse tema também. Estou vendo que o Edilson entrou aqui, eu só queria fazer tecer um comentário rápido. O Edilson está longe agora, mas quando eu comecei a trabalhar como gerente na Edit, que foi o meu último emprego, o Edilson foi o primeiro a montar o time começou com ele. Queria deixar um agradecimento aqui para o Edilson também, que faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. Bom, vamos lá então. Qual que é a estratégia que está por trás do should cost? O should cost ele é fundamental para a formação de preço e renovação e substituição dos business durante os ciclos de vida dos produtos. Bom, ficou uma frase bonita, mas que precisa ser interpretada. Vamos lá, vamos interpretar isso daí. Eu estou falando que ele é fundamental para a formação de preço, para a competitividade da empresa e para o ciclo de vida dos produtos. Então, quando eu falo ciclo de vida dos produtos, eu vou fazer aqui rapidinho uma apresentaçãozinha que eu fiz no Cost Breakdown também, no webinar do Cost Breakdown, que dá uma visão um pouquinho mais estratégica. O ciclo de vida dos... Quer comentar alguma coisa, Karine? Não? Só estou concordando. O ciclo de vida dos produtos, que eu vou mostrar agora, nesse gráfico de relação entre vendas e o tempo. Eu vou falar sobre um ciclo de vida que é bem sucedido, ou seja, com base em cotações que são agressivas e atingíveis. Vamos lá, o que significa isso? Imagina que a gente começou a produzir um produto, tem uma primeira fase que está em amarelo e laranja, que é a fase que a empresa está gastando muito dinheiro com os investimentos. Depois, as vendas começam a dar um certo retorno e esse investimento que foi feito começa a retornar, ou seja, os ganhos que eu estou tendo com as vendas começam aos poucos a retornar ao investimento. Depois eu tenho uma fase aqui que é de ganho realmente, já retornou todo o investimento e toda a margem, tudo que está entrando a mais está sendo realmente um ganho, que é o que se espera de uma empresa. E depois, obviamente, o produto começa a entrar no momento do ciclo de vida dele, que ele vai descontinuando. Então, ele já está ficando obsoleto, vai ser em breve substituído por outro, as vendas começam a cair, e aí, vendas baixas com investimento alto, um custo alto de produção também, começa a entrar numa fase de prejuízo. Então, o que a gente faz? Qual é a importância de entender o ciclo de vida dos produtos? Quando um produto estiver morrendo, já lá atrás, a gente já tem que ter ganho outros produtos para que o produto novo chegue na fase do lucro, do ganho, antes de você ter a fase de prejuízo do produto anterior. Então, isso é fundamental para uma empresa, renovação dos seus produtos. E essa renovação tem que ser feita no tempo certo. Ou seja, as cotações têm que ser agressivas para a gente ganhar os business. Constantemente tem que ganhar novos business para fazer essa renovação dos produtos.
Qual que é a Não tem interpretação disso? sustentabilidade. Exato, é justamente a sustentabilidade que você acabou de comentar, essa linha tracejada. Se a gente pegar as curvas do ciclo de vida dos produtos, a gente vê que elas coincidem de uma tal forma que eu tenho uma linha imaginária aqui, que é um lucro constante dentro da empresa. Eu tenho produtos que são saudáveis, que me dão margem positiva, e esses produtos, quando eles estão começando a descontinuar, eu já ganhei outros anteriormente que vão substituir esses e vão manter essa linha imaginária aí, que é um lucro constante para a empresa, que esse daqui é o objetivo das empresas. Bom, esse é um caso de ciclo de vida bem sucedido. A gente está no tempo certo, renovando, ganhando outros business para renovar os produtos que tem na empresa. Legal. Agora vamos colocar um ciclo de vida mal sucedido por conta de que as cotações não foram agressivas. E já já vocês vão sentir a amarração que esse assunto tem com o should cost. Uma cotação não agressiva, ela teve como base um should cost que não foi agressivo. Então, qual que é a consequência disso? Vamos imaginar o mesmo gráfico anterior, de um ciclo completo de um produto existente. Agora, vamos imaginar que, quando esse produto começa a entrar na fase de perder dinheiro, eu não tinha ganho no tempo certo, no tempo apropriado, um outro business. As minhas cotações não foram agressivas e eu passei um tempo sem ganhar os business. Eu demorei para ganhar business novos. Tudo bem que o business novo entrou com lucro também. Ele trouxe uma margem, mas teve um período aqui em que eu demorei. Então eu fiquei tendo prejuízo dos produtos anteriores sem a substituição, sem um produto novo que viesse trazer essas margens. Olha a importância disso. Esse período eu tive um prejuízo. Então é como se eu estivesse mantendo um lucro durante um tempo. Depois, por conta de não ter ganho no momento certo outros business, por não ter sido agressivo, pelo should cost não ter mostrado talvez um caminho de competitividade, eu tive uma queda só depois que eu retornei ao normal. Esse período dessa queda, a empresa teve prejuízo. Então, aí a importância de ser agressivo. Então, quando não é agressivo o suficiente, a gente tem esses momentos de prejuízo dentro da empresa. Agora vamos ver um terceiro e último caso de ciclo de vida mal sucedido, mas por conta de não ser atingível, ou seja, foi muito agressivo. Vamos imaginar uma situação em que o cliente pressionou e disse, olha, você vai perder esse business, a gente sabe que precisa dele, e aí a gente acabou aceitando o preço do cliente, sem saber se aquilo a gente ia conseguir transformar em lucratividade ou não. Então, a gente até ganhou o business. Então, vamos ver como é que fica. O ciclo de vida padrão do primeiro, o segundo, aqui seria a região de perda de dinheiro, onde a gente teria prejuízo. A gente até ganha o segundo no momento certo. Lembra que eu comentei do tempo certo para ganhar? Então, a gente foi agressivo, o preço estava bom, ganhamos o produto, ele começa a ser fabricado. Quando a gente imagina que ele precisaria entrar na zona de lucro, o que acontece com ele? Ele tem prejuízo. Então, sim, embora a gente tenha sido agressivo e ganho esse business novo, ele não foi atingível, ou seja, eu não transformei esse business em margem positiva. Então, essa é uma situação em que a gente vinha com um certo lucro e, de repente, tem uma queda porque a gente foi agressivo em exagero, sem saber se ia dar para transformar o produto em lucro ou não, e nesse caso aqui é um caso que não deu. Muitos de nós sabemos que acontece isso com frequência nas empresas também. Então, vamos lá. Desse conceito que eu passei, do should cost, e também do ciclo de vida dos produtos, agora a gente mais ou menos se posicionou. Qual que é a importância do should cost para trazer essa competitividade para dentro da empresa, garantindo as margens dos produtos? A gente vai falar sobre três, dessa vez eu acertei. 3 abordagens diferentes para should cost. O should cost é aplicado em momentos diferentes dentro da empresa. Eu tenho o should cost preditivo, que é aquele que eu estou aplicando durante o projeto do produto. Eu tenho o preventivo, que o projeto já foi feito, o produto já foi projetado, já tem a definição, mas ele está ainda em processo de cotação. E tenho o corretivo, que já foi feito o projeto, a cotação já foi feita,
e o fornecedor já começou a produzir esse produto. Então, são os 3 tipos de abordagens diferentes que eu vou comentar com vocês a respeito do should cost. Deixa eu pegar aqui alguns comentários e perguntas, deixa eu ver se passou alguma coisa aqui. Tem uma pergunta do Evandro. Se o ciclo de vida é conhecido também como curva S nas automotivas. Essa pergunta aqui, ciclo de vida é conhecido também como curva S nas automotivas? Isso. Resposta, não sei. Não sei Eu também se nunca... chama curva S. Vamos pesquisar. Essa já é a primeira, a inauguração de uma pergunta que a gente vai se comprometer em colocar as respostas para aqueles que fizeram o cadastro e que a gente tem os e-mails. O Evandro, eu sei que a gente tem o e-mail dele, então a gente responde depois. Tem mais um comentário aqui do Flávio. Quando você fala em agressividade, temos que tomar as decisões certas, caso contrário, teremos um novo produto dando prejuízo. Exatamente. Sim. Esse que é o ponto, Flávio. Quando eu falo agressivo e atingível, é por causa disso. Ser agressivo, na verdade, é muito fácil. O famoso quer pagar quanto. Então, se você é um dos fornecedores que está concorrendo por um business, o seu cliente fala, olha, você está com preço de 10, mas eu tenho um preço de 9 e um de 8, você fala assim, se eu fizer por 7 eu ganho? Ele fala, ganha. Então você fala, então eu faço por 7. Essa parte, teoricamente, ela é simples. Não tem muito mistério em você baixar o preço e ganhar o business. O limite disso é você ser atingível. Então é exatamente isso que você está falando aqui. Para ser agressivo, tem que ter muito bem a noção do limite. Quem que dá a noção do limite? É o estudo do should cost, que a gente vai comentar um pouco mais em detalhes agora, tá? Então, vamos lá. Should cost preditivo. Ele é feito na fase de desenvolvimento de novos produtos. Ele vai trazer o que a gente chama de cost avoidance. Ele não é uma redução de custos, porque ainda não existe o custo, mas ele é uma ferramenta para evitar um custo maior do que o que seria aceitável. Então, eu vou dar uns exemplos aqui a respeito do should cost preditivo, para a gente poder transformar isso em algo mais palpável. Vamos imaginar, mesmo quem não é da área, isso daqui é como se fosse uma peça estampada, mas mesmo quem não for da área, vamos imaginar um recorte qualquer. Isso daqui pode ser um recorte de tecido, pode ser um recorte de madeira, pode até mesmo ser um recorte de massa de pão, porque tem gente assistindo a live aqui que está fazendo bastante massa de pão. Pode ser um recorte de qualquer coisa. Vamos imaginar nesse momento que isso é uma peça de estamparia. É uma peça que é feita lá na fábrica, nas prensas, que tem ferramenta para formar e cortar chapas. Legal. Imagina o seguinte cenário. O projetista do produto, ele está projetando várias peças para formar um conjunto que vai ser o produto final dele. Uma das peças, ele está projetando dessa forma que vocês estão vendo na tela. Nesse momento, que ele ainda está projetando, o estimador de custos, o responsável pelo should cost, vai chegar trabalhando em conjunto e vai perguntar para ele assim, nós podemos mudar um pouco o desenho dessa peça? O cara vai falar, até posso, mas eu tenho que encaixar essa peça num lugar e se ela continuar encaixando e dando a resistência que eu preciso, eu posso. Aí o projetista do produto fala, o que você está pensando? E o analista de custo que está fazendo o should cost pode falar para ele o seguinte, olha, se você fizer desse jeito, o fornecedor ele vai ter a tendência de pegar essas peças nessa sequência que eu estou pondo, como se fosse cortar essas peças numa tira, e ele vai ter um consumo aqui, nesse caso, como eu estou falando de peça estampada, ele vai ter um consumo de chapa de aço. Isso vai dar um consumo de matéria-prima e um custo por peça. Legal. Aí o analista de custos, o estimador de custos vai falar para ele, olha, minha proposta qual que é? Essa região reta, você pode tirar e transformar numa... Ô Luiz, tira o comentário do Flávio da tela, que daí não dá para ver. Obrigado. Eu não tinha visto uma tela e não vi. Legal. Então, agora acho que dá para ver.
A proposta do analista de custos, eu vou até voltar aqui, ó. A peça tem essa parte reta e o analista de custos fala para o desenhista, do projetista do produto, você pode mudar essa parte reta para uma parte curva? E o cara do projeto do produto fala, não, tudo bem, isso não atrapalha, continua dando para montar a peça no conjunto e para mim tudo bem. Aí o analista de custos abusado do jeito que ele fala, então, mas não para por aí. Essa segunda parte reta, a gente pode tirar e mudar para uma curva também? Imagina que o projetista do produto fala, para mim também não tem problema, ela continua exercendo a função dela dentro do conjunto. Agora aqui nós chegamos num ponto legal, a interação do estimador de custos com o projetista da peça no momento do desenvolvimento. Essa que é a parte bacana. Então, o produto já vai nascer de uma forma que ele é bem mais otimizado, ou seja, já está pensando em fazer um produto para ter uma perda menor. O produto já vai economizar material, isso daí é bom desde a parte de sustentabilidade até a parte de economia mesmo para a empresa, por um detalhe simples que o projetista do produto não estava enxergando, o estimador de custos interagiu, propôs umas alterações que não modificam a função da peça, e, por consequência disso, o que acontece? Quando for produzir a peça, olha só a diferença, ele pode cortar a mesma quantidade de peças com uma quantidade, com um uso de material bem menor. Ou seja, ele tem uma economia aqui, que a gente está chamando de cost avoidance, no nascimento do produto. O produto, olha que legal isso daqui, o produto já vai nascer mais competitivo. Sim. Ele já vai ser projetado para ser mais eficiente. E sem contar que com uma ferramenta menor, né? Então, aqui a gente vai ter exatamente, vai ter uma maior competitividade com menor custo de matéria-prima, porque vocês estão vendo, com as mudanças, dá para fazer uma peça que tem um custo menor, um consumo menor de material, vai ter retorno melhor do investimento, porque provavelmente numa situação hipotética como essa, o investimento na ferramenta seria menor, porque você pode conseguir um conceito de uma ferramenta menor, dá para ir numa máquina menor, que tem uma taxa menor. Enfim, olha só a quantidade de benefícios que tem quando consegue enxergar um potencial para fazer o produto já nascer mais competitivo. E aí a gente extrapola, pessoal. Se o produto já nasce mais competitivo, em vez de ter uma guerra entre o cliente e o fornecedor para reduzir preço, e o fornecedor com custo alto não pode reduzir, e o cliente às vezes pressiona tanto que o fornecedor tem que reduzir e começa a ter prejuízo, tudo por conta do quê? De não ter explorado ao máximo o potencial que existia desde o nascimento do projeto. Então essa que é a parte legal, que eu gosto bastante disso daqui, que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro conceito de should cost preditivo. Então, o Lauro está dizendo aqui que ele conhece como design to cost. Exato. O Lauro, obrigado pela participação, Lauro. O Lauro está lá nos Estados Unidos, da GM. Nós trabalhamos na GM aqui do Brasil também. E Lauro conhece muito também de custos, mas é isso aí, Lauro. Como ele está aqui colocando design to cost, porque o cara é lá dos States, né? É importante, famoso, mas é isso aí mesmo. Você trabalhar o projeto do produto já visando um custo mais competitivo, ele já nasce dessa forma. Né? Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Evandro colocou sobre a curva, vamos ver o que ele falou aqui. A curva apresentada é uma curva S, que é o ciclo de vida de um produto. Era só para saber se a nomenclatura é a mesma. Então, que é um complemento do que ele tinha falado antes. Esse daqui é o comentário do Lauro, né? Que você comentou e eu acabei de falar aqui. Deixa eu ver se tem mais algum, aproveitar. Não, por enquanto é isso. Vamos seguir. Então, pessoal, a gente viu o should cost preditivo ou design to cost, que é o que o Lauro comentou, que já é esse trabalho de otimizar o produto no nascimento dele, em fase ainda de projetos. Agora vamos para o outro should cost, que é o preventivo. Esse daqui ainda tem o conceito de cost avoidance. Como não está produzindo ainda o produto, eu não vou fazer uma redução de custos.
Estou trabalhando ainda para prevenir que tenha um custo maior do que o necessário. Então, isso aqui é um trabalho feito na fase de cotação dos produtos. Vamos entender um pouco do que eu quero dizer com isso. Imagina aquela mesma peça. Vamos pensar assim, o design to cost ou aquele should cost preditivo, a interação que teve do analista de custos, né, o estimador de custos, com o projetista, chegou à configuração da peça dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. Agora, vamos pensar na realidade. Muitas vezes o projeto ele é concebido para ser otimizado, mas não necessariamente o fornecedor que vai cotar enxerga isso. Então, às vezes, houve um investimento em um trabalhão para se produzir, para se desenvolver um produto de uma forma que ele pudesse otimizar custos, e isso não é interpretado dessa forma pelo fornecedor ou por aquele que vai fabricar. Então, olha só, imagina o seguinte, depois de todo aquele trabalho que nós falamos, chega na mão do fornecedor para cotar, e o fornecedor imagina cortar essa peça desse jeito aqui. Vocês lembram que ela foi feita para ter um encaixe perfeito de uma com a outra? Mas, é de chorar isso, hein? Então, é de chorar mesmo. Eu já passei por situações de ver, e calma que vai piorar. No próximo a situação vai piorar. Se começar a chorar agora, depois vai ficar seco aí. Imagina o seguinte, naquele cenário anterior, houve aquele investimento de tempo das pessoas para se projetar a peça certa, só que na hora da cotação, pessoal, nós sabemos disso. Provavelmente tem compradores aqui, tem vendedores, tem pessoas que são envolvidas na fase de cotação. A gente sabe que muitas vezes o material chega para os fornecedores simplesmente com o objetivo de receber os menores preços. Falta a interação, falta alguém que faça um link do cliente com o fornecedor para garantir que o fornecedor já vai conseguir conceber a cotação dele da forma que o produto pede, da forma que tem potencial. Então, o que significa? Se o fornecedor, sendo conservador, ele vai fazer uma estimativa de custos dessa forma que nós estamos vendo, vai perder a chance de otimizar a peça da forma que a gente comentou. Então, olha só, ela foi desenvolvida para ser feita, produzida igual ao que vocês estão enxergando na parte de baixo, mas se o fornecedor não souber disso, ele vai ser conservador na cotação para não correr riscos e para não perder tempo, porque as cotações são de um dia para outro, ele vai partir para o lado mais conservador. Quem trabalha com estimativa de custos sabe o que eu estou falando. A pessoa vai para o lado mais rápido, prático e conservador, para não correr muito risco. Só que aqui, alguém tem que fazer esse link. Quem que faz esse link? Raramente as empresas têm esse profissional, mas seria alguém ou de compras ou de estimativa de custos que vai interagir com o fornecedor no momento que ele estiver cotando e não vai ficar simplesmente esperando um preço menor. Ele vai interagir e vai trabalhar em parceria com o fornecedor para explicar para ele que ele pode já começar por essa situação de baixo que vocês estão vendo. E falar para ele, a peça foi feita para isso. Então, não perca tempo cotando o conservador igual você está fazendo em cima, que eu já estou te mostrando que ela foi feita para ter uma otimização e ter aqui um cost avoidance também. Então, vamos fazer o produto nascer certo já depois do desenvolvimento do produto, na parte da cotação já. Muita gente pode até achar estranho isso, pode não ter nunca participado de uma prática dessa, de um trabalho em conjunto com o fornecedor na hora da cotação. Mas é a minha rotina. Agora eu não estou mais na empresa, mas essa sempre foi a minha rotina. Estar presente junto com o fornecedor para mostrar para ele o caminho mais otimizado, né? Então, aqui de novo, eu vou ter uma maior competitividade no should cost preventivo, na fase da cotação, porque eu vou ter um consumo menor de matéria-prima, eu tenho um retorno melhor do investimento, posso trabalhar com máquinas menores, taxas menores, e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. É exatamente esse o comentário do Flávio. Ferramental mais simples, taxa hora menor, peso bruto menor, produto mais competitivo. Bingo! Olha só, isso que o Flávio está colocando aqui é uma deixa para falar o seguinte: se o fornecedor enxergar esse caminho, muitas vezes ele pode trabalhar com um preço menor, que é o que o cliente quer, mas não necessariamente comprometer a margem dele. Ele tendo um custo menor,
ele pode ter a mesma margem que ele precisa, mas com preço menor. Aí é o ganha-ganha, né? Quando a gente fala em ganha-ganha, esse é um belo de um exemplo. Você conseguir mostrar para o cliente, o fornecedor, o caminho para reduzir o custo dele, ele vai poder trabalhar com preços menores, que seria para você vantajoso, sem comprometer a margem que ele precisa. Essa que é a mágica. É esse o trabalho que dá prazer em fazer quando a gente tem uma parceria com os fornecedores e tem o intuito de ser mais eficiente. Porque todo mundo sendo mais eficiente, o custo fica menor. Com custo menor, dá para trabalhar com preços menores sem comprometer os ganhos de todo mundo. Esse é realmente o estado da arte de uma negociação em parceria. Tem mais um comentário do Flávio aqui. Para isso acontecer, acredito que o cliente deve passar todas as informações alinhadas com todos os fornecedores para que cada um cote de uma forma nivelada. Perfeito também. Flávio, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e você vem falar aqui no meu lugar, porque esses comentários estão 100% alinhados com o que a gente está falando. De fato, é isso aqui mesmo. O cliente, ele tem que deixar isso claro para todos os fornecedores. Então, é o que eu falei, se o cliente está cotando e simplesmente está entregando o material que ele tem para os fornecedores, deixando cada um fazer o que quiser, sem ele deixar claro quais são os melhores caminhos que ele já conhece, não dá para cobrar que os fornecedores sejam eficientes logo na fase da cotação. Então, é uma responsabilidade maior do próprio cliente ter essa proatividade de fazer isso. Dá para dizer que são pouquíssimos os clientes que praticam isso. Dá para contar não só em uma mão, mas tirando alguns dedos também, dá para contar com 1 ou 2 dedos as empresas que eu conheço que praticam isso. E praticar isso é um ganho muito grande, é um diferencial enorme que tem em um ambiente de competitividade muito acirrada, né, com vários fornecedores do mesmo material. Mas vamos lá. Comentário da Marcela. Deixa eu ver. Seria muito interessante também abordar sobre como podemos otimizar e reduzir o custo das peças, de acordo com alguns processos de produção. Sim, a definição do processo, nós falamos isso no webinar do Cost Breakdown. A definição do processo de fabricação impacta diretamente no custo da peça, custo e investimento. Então, com certeza, Marcela, essa parte de definição de processo, ela é fundamental. Quem lembra, quem assistiu o primeiro webinar, eu até coloquei esse ponto que a Marcela está falando como sendo o ponto mais importante do Cost Breakdown. A gente falar sobre a definição do processo, porque dali nasce tudo. Do processo nasce a ferramenta, o investimento, nasce que tipo de máquina vai ser usada, consequentemente as taxas, tempo de ciclo e tudo mais. Então, Marcela, obrigado pelo comentário, porque esse eu até coloquei como o ponto mais importante do primeiro webinar que nós fizemos, que foi do Cost Breakdown. Mais um comentário do Evandro aqui. As informações passadas ao fornecedor devem ser como se fosse uma licitação. Sim, tem que ter um padrão com o máximo de informações no nível de detalhe necessário para garantir que eles sejam competitivos. Se você não colocar uma informação de qualidade, não tem como cobrar eficiência também. Então, vai até um caderno de encargos, né? Que vai junto no momento da cotação. Nessa minha última atuação como compradora de novos projetos, tinha que fazer todo o processo. Então, antes de nomear um fornecedor, a gente tinha o hábito de fazer a reunião de design review, justamente para alinhar todos os detalhes, se o fornecedor ia atender todas as características do desenho, capabilidade, processo, todos os controles necessários, ele tinha que informar no momento de submeter a cotação. E daí, na reunião de design review prévio à nomeação, a gente tirava limpo, repassava todos esses pontos. Então, cota crítica,
cota crítica, ele já tinha que ter o estudo e, inclusive, se não atendesse, com a proposta. Essa era uma prática que nós tínhamos. Então, essa prática que você comentou, Karine, ela é bastante importante. Infelizmente, muitas vezes, esse nível de detalhe, esse nível de informações, ele aparece depois da cotação. Então, no momento da cotação, muitas vezes não tem todas as informações. E aí entra numa outra polêmica, que talvez seja tema para um outro webinar, de como tratar design changing. Então, como tratar o assunto de que quando você cotou com uma base de informações, e na hora que você ganhou a cotação, chegam novas informações mais detalhadas e mais precisas, e que às vezes te levam a ter um custo maior. A tratativa desse assunto ela é meio polêmica, complicado dentro das empresas. A gente pode até colocar, devido à relevância desse assunto, até explorar isso um pouco mais em algum webinar, que estaria envolvendo mais gerentes de programa, o acompanhamento de todo esse processo que você citou, que é bastante interessante e bastante impactante também. Bom, vamos deixa eu ver aqui. Não podia deixar de ressaltar essa digníssima senhora que colocou esse comentário. O sobrenome não é coincidência, tá? É a minha chefa, ou seja, é a minha esposa. Está falando aqui que o importante é criar uma sinergia entre o estimador de custos e o fornecedor. Parceria é fundamental. Primeiro, porque se eu não concordar, eu apanho depois da live. Então, já fica aqui, parabéns pelo comentário, perfeita colocação. Mas, brincadeiras à parte, é isso mesmo. Essa sinergia entre o estimador de custos e o fornecedor é o que faz a diferença. É o que permite a gente abordar com antecedência temas que podem trazer benefício antes mesmo de começar a produzir. Então, só com essa sinergia que é capaz de buscar essas alternativas para otimizar o processo de fabricação, para otimizar consumo de matéria-prima e conseguir já começar a produzir os produtos com o custo mais competitivo possível. Eu vou dar o comento aqui também, depende do tipo de cotação. Build to print é mais simples, caso eu tenha um bom caderno de... Vamos lá, rapidamente aqui, um comentário. Quem é da área talvez tenha uma facilidade maior com esses termos. Nós temos algumas cotações que a gente chama build to print. O que isso significa? Que o projeto já está pronto, o nosso cliente já tem o projeto do produto pronto, ele vai mandar para a gente o projeto com todos os detalhes. Então, nós vamos fazer uma estimativa de custo e nós vamos cotar para ele com conhecimento de causa, porque todos os detalhes que a gente precisa para estimar os custos, ele enviou para a gente. O produto já está definido. Sim. Algumas vezes, ele é build to print, mas a informação não chega. Então, aí nós vamos abrir um parênteses e falar que na falta de informação ou com informações pobres, mesmo sendo build to print, mesmo o projeto sendo propriedade do cliente, às vezes a gente derrapa um pouco porque está no momento em que ele não disponibilizou. Mas vamos colocar a situação assim. O build to print a gente tem todas as informações, teoricamente. O projeto, esse é o ponto principal, o projeto já foi feito. O outro caso é quando o cliente ele está querendo cotar uma solução. Ele sabe o que ele quer, mas o produto não está desenvolvido. Então, o que ele vai dar para o fornecedor cotar? Um caderno de encargos. Ele vai dizer para o fornecedor tudo o que ele espera daquele produto, mas não tem um projeto. O projeto vai ser feito pelo fornecedor. O fornecedor tem que atender às especificações que estão no caderno de encargos. Aí, pessoal, a coisa é um pouco diferente. Muita gente cria polêmica em cima desse assunto. Quando não é build to print, você não vai fazer uma estimativa de custos, um should cost, de um produto que você nem conhece. Aí, se tem o tempo para fazer isso, o fornecedor tem a engenharia dele, que vai desenvolver um produto mais otimizado possível, e é nesse momento que vai abrir espaço para aquele trabalho do should cost preditivo, que eu comentei. Porque o produto vai ser desenvolvido.
Então, dá para trabalhar em conjunto o analista de custos, o estimador de custos, com o desenvolvedor do produto. Então, a gente começa a amarrar um pouco as coisas a partir dos comentários que o pessoal está fazendo aqui também. Então, a gente agradece bastante a interação. Sem essa interação, a gente não tem como ampliar a qualidade do conteúdo que a gente está colocando aqui. Eu detesto falar isso para o Adair, mas obrigado, Adair. Vamos lá. O último, do should cost corretivo. Em que momento que está sendo feito ou aplicado esse conceito do should cost, que a gente chama de corretivo? Quando o produto já está em produção. Ele já passou pela fase de desenvolvimento, já passou pela fase de cotação, e ele já está sendo produzido. Então, é como se, nesse momento, a gente estivesse imaginando um cenário de auditoria. É aquele momento em que um comprador, um analista de custos, ou alguém que acredita que dá para ter redução de custos em um produto, vai visitar o fornecedor, vai ver o que o fornecedor está fazendo para produzir aquilo lá, e vai ver se tem alguma ideia para modificar alguma coisa para reduzir custos. Vamos lá. Lembram dessa pecinha? Eu acho que quem acompanhou do começo já está enjoado de ver. Mas vamos pensar o seguinte, já não é cotação. Imagina, eu falei que a gente ia chorar mais do que estava chorando naquela hora. Imagina que você foi fazer uma auditoria no fornecedor e ele, não é que ele está cotando assim, ele já está produzindo assim. Ele fez a ferramenta para produzir a peça e você encontra essa situação lá. Aí você chora porque você fala, caramba, o estimador de custos fez um trabalho junto com o desenvolvedor do produto. Esse produto ele foi desenvolvido para ser otimizado. E agora eu venho aqui no fornecedor e vejo o cara fabricando dessa forma, ou seja, jogou tudo aquilo que foi feito foi jogado no lixo. Então, eu presenciei muito disso. Eu presenciei muitas vezes fornecedores que já estavam produzindo a peça de uma forma completamente ineficiente. Tinha uma perda tão grande de material, de custo, de tempo, de processo, que quando eu via a negociação do comprador com o fornecedor para reduzir o preço, e que era necessário, dava até mal-estar, porque o fornecedor provava que o custo dele era alto, então numa auditoria a gente via que o custo dele realmente era alto. Mas por quê? Porque ele começou tudo errado. Poderia ser um custo bem menor, ele poderia praticar um preço menor, ganhar percentualmente o mesmo que ele estava ganhando nesse corrente, e todo mundo está satisfeito, mas não. O trabalho não foi bem orientado, não foi direcionado para ser otimizado o processo. Lembra que a Marcela comentou sobre o processo? Então, esse daqui é um exemplo. O fornecedor acabou fabricando, por não conhecer, por não ter parceria, pelas pessoas que desenvolveram o produto não chegarem a falar para ele que dava para aproveitar de forma melhor, ele já está produzindo assim. Aí você vai chegar para ele, aquilo que foi feito, ou que poderia ter sido feito, ou que foi feito lá no desenvolvimento do produto, você vai chamar o fornecedor e vai falar assim, meu amigo parceiro, você está desenvolvendo a peça daquele jeito, mas a gente tinha concebido a peça para ser feito assim. Dessa forma, o custo da peça ia ser bem menor, por uma série de aspectos que a gente já conversou. Então, eu vou te propor fazer uma alteração. Essa alteração visa ter uma maior competitividade, ter um custo menor. Mas olha o problema. Se ele está sendo feito dessa forma corretivo, significa que ele tem que mudar alguma coisa. Mudar é dinheiro. Então, se nos cenários anteriores a gente falou em ideias boas que traziam a possibilidade de otimizar produto e processo para evitar custos desnecessários, nesse momento, o should cost análise está sendo feita num cenário onde a ferramenta já foi feita. Se eu quiser fazer de forma diferente, como essa conformação aqui de baixo, na cor laranja, eu vou ter que mudar essa ferramenta. Isso significa investimento. E significa que aquilo que eu conseguir reduzir, a redução de custos que eu conseguir ter aqui, ela tem que ser, no ciclo de vida do produto, maior do que o investimento que eu vou fazer. Então, muitas vezes, nessa fase, aparecem ideias muito boas. Eu já trabalhei bastante com a Ford, por exemplo, que eles chamam de VAVE, outras empresas para fazer trabalhos em que
juntam as pessoas para pegar a peça que está sendo produzida, para ter ideias de como fazer aquilo com um custo menor, aparecem ideias fantásticas, mas são inviabilizadas por causa do investimento. Isso daí é assim, é motivo de se sentir mal, porque você sabe que poderia estar sendo muito mais competitivo e por conta de não ter escolhido os caminhos corretos, por conta de decisões, vamos chamar de decisões erradas, a gente oficializou, lembra o que a Marcela falou? A gente oficializou um processo não eficiente. Em cima desse processo, nós fizemos uma ferramenta não eficiente, está usando, às vezes, em máquinas maiores, tempo de ciclo maior, taxas maiores, e a gente congelou uma situação ruim que, para mudar, precisa de investimento. Essa é a parte ruim e chata de se trabalhar com should cost corretivo. Porém, ele ainda é melhor do que você ficar na zona de conforto e nem observar que esse problema existe. O quarto e pior cenário de todos seria você estar reclamando da vida, o fornecedor pedindo aumento, o cliente vai lá, faz uma auditoria, comprova que ele realmente tem um custo alto, todo mundo está conformado com isso, reclama da vida, reclama do governo, reclama do dólar, reclama de um monte de coisa, quando, na verdade, não houve um trabalho de parceria e não houve, de fato, uma competência para fazer a coisa nascer certa. E, pessoal, acredite em mim, são mais de 25 anos trabalhando na área. Isso acontece de monte, isso acontece, é o que mais acontece nas empresas. Às vezes não é enxergado, às vezes as pessoas não enxergam, atropelam esse assunto, mas quando vai ver na raiz, as pessoas que conhecem vão ver que várias oportunidades passaram, ninguém percebeu, e depois está todo mundo reclamando da vida, por quê? Por falta de competência para fazer a coisa nascer certa. Marcelo Fukimoto, deixa eu ver aqui. Não, antes tem a pergunta do Luiz. Estou pondo a pergunta direto sem ler antes, tá? Qual a margem de erro? Você acredita que seja admissível para desvio? Que eu acredito que seja admissível para o desvio de um should cost. Luiz, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer muito radical, ou só para deixar todo mundo na mesma página. O que o Luiz está falando aqui? Quando a gente faz um desenvolvimento de um should cost e define que o custo da peça deve ser X, por exemplo, R$10, qual a margem de erro? Eu falei R$10, será que pode ser 9, pode ser 11? Então ele está questionando isso. O Adail, que está aí, ele é testemunha do que eu vou falar, e se eu estiver falando mentira, Adail, fique à vontade para me corrigir na hora. Mas eu vou responder para o Luiz o seguinte, margem de erro zero, Luiz. Não pode ser mais, e é arriscado ser menos. Eu vou explicar rapidamente o porquê que eu falo margem de erro zero. Eu entro em fóruns e debato isso com o pessoal de fora do Brasil também, é briga direto, porque todo mundo fala que isso não é possível, mas, só para dizer, eu estou fazendo aqui o webinar com base mais em testemunho do que em teorias. Nos últimos 10 anos que eu trabalhei na última empresa, nenhum dos should costs, nenhum dos targets que a gente colocou para compras deixou de ser atingido. E nenhum deles a gente acabou dando margem para falar assim, pode ser um tanto a mais do que isso. Não aconteceu nenhuma vez isso. E alguém pode falar, não aconteceu porque você sempre fez estimativas com gordura, então fica fácil de negociar. Negativo. Já teve situações onde as estimativas de custos foram um determinado valor, estimativa de custo de produto caro, hein? De produto complexo. Eu estou falando de estrutura metálica, por exemplo, para os bancos, que são os itens mais caros que tem no banco da automóvel. Imagina que a gente colocou a estimativa should cost para essas estruturas, esse valor que foi estimado foi usado para formar o nosso preço para o cliente, ganhamos o business, e depois que nós ganhamos, compras foi cotar com os fornecedores, pegou 3 fornecedores, e o menor preço dos fornecedores estava 60% acima do que a nossa estimativa de custo, do que é o nosso should cost. Então, isso é testemunho. Não é dizer que a gente faz o should cost conservador com gordura para dizer que ele é atingível. Lembra que eu falei? 2 itens, agressivo e atingível.
agressivo, eu dei o exemplo. Difícil alguém aqui falar que conseguiu negociar 60% de desconto com o fornecedor de um item tão caro como uma estrutura metálica. Então, isso mostra que é agressivo e agressivo demais. Atingível. Por que eu digo que é atingível? Porque a gente vai ao fornecedor, explica para ele como chegar naquilo, e uma vez explicado como chegar, a gente discute com todo o corpo técnico do fornecedor e pede para eles explicarem por que eles acham que não dá para chegar. Eu vou falar para vocês, nesses últimos 10 anos, nenhum deles confirmou que não dava. Então, tudo por quê? Também tem uma base nisso. Você tem que conhecer os fornecedores, tem que conhecer os recursos dele, tem que conhecer as tecnologias que ele usa, tem que conhecer os concorrentes dele na mesma região, porque se ele não consegue atingir alguma coisa, você tem que provar para ele que na mesma região tem concorrente dele que consegue. Tudo isso é um cenário que tem que ser preparado. Preparado para você chegar na resposta que eu te dei agora, Luiz. Margem zero, tá? E quando, só complementando, Karine, quando um fornecedor cota alguma coisa abaixo, eu levanto uma bandeira amarela dizendo, legal que o cara cotou abaixo, é uma tentação, mas eu estou enxergando isso um risco. Se o cara cotar menor do que a gente fez, e depois, quando começar a produzir, pedir aumento, fico avisado já de antemão que a gente estava enxergando que isso era um risco, porque eu não sei como é que ele vai conseguir chegar nisso. Tem esses dois cenários, tá? Você ia comentar, Karine? Não, não. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, qual que é o horário? Estamos chegando aqui no horário limite, então já vamos respeitar o que a gente falou para o pessoal, que ia tentar cumprir com o nosso horário. Falar rapidamente aqui que a gente vai ter alguns próximos webinários. Só para antecipar um pouquinho, nós estamos trabalhando com uma turma grande para fazer essas apresentações, elas já estão sendo desenvolvidas, tá? Então, só um cenário bem rápido. A gente está preparando material para conversar com vocês nos próximos sobre taxa e alocação de custos, falar sobre business case, falar sobre área de vendas, área de compras, estimativa de plásticos, estimativas de espumas, corte e costura, estampados e uma série de outros, tá? Então, é bom, só para vocês saberem, que nós estamos com um projeto com vários conteúdos que já estamos trabalhando e em breve a gente vai começar a colocar as datas que nós vamos apresentar para vocês. Embora todo mundo já tenha colocado perguntas, deixa eu ver aqui, como atingir, Jefferson Adriano Ferrari, como atingir 100% de acerto em uma máquina com mais de 2.000 peças? Vamos lá. O que eu falo sobre o should cost? Na verdade, não é que ele seja um número correto. O que eu falo do should cost é que ele é um número atingível. Então, se eu estava prevendo no meu estudo que custaria 50 centavos uma peça, pode ser que custe 45, 40, mas não é para custar mais do que os 50. Por que não é para custar mais do que aquilo que eu coloquei? Porque eu sei como mostrar para o fornecedor qual o caminho que ele tem que seguir para chegar nos 50. Eu já tenho alinhamento com ele das taxas horárias, já fiz um trabalho em conjunto com ele para definir quais são as taxas das máquinas e depois, num dia específico sobre taxas, nós vamos conversar sobre isso. Então, a taxa não vai ser surpresa. Os tempos de ciclo, a forma de calcular os tempos de ciclo, também tem pré-definido. Então, a gente tem um alinhamento prévio sobre isso. A parte de consumo tem alinhamento prévio também para definir alguns parâmetros de como calcular o consumo. Então, quando eu defino o should cost, eu sei o que os fornecedores têm de recurso, eu tenho previamente alinhado com eles esses drivers principais para não gerar polêmica depois, e nós vamos conversar quase que basicamente sobre manufatura, sobre processo, que foi o que a Marcela comentou. Eu vou discutir com ele, você está escolhendo um processo que não é eficiente e a gente pode seguir por esse outro caminho. Essas conversas é que vão ser feitas com fornecedores para que ele entenda que o should cost é atingível. Não necessariamente o número correto,
mas ele não pode ser inatingível. É isso que tem que provar para o fornecedor. Se eu não consigo provar para o fornecedor, eu não chamo de should cost. Aí eu posso chamar de uma estimativa, eu posso chamar de um desejo, de um budget, de um target, de alguma coisa que é um desejo meu. Mas eu não posso chamar de should cost porque eu não sei provar para o fornecedor que ele tem um caminho para chegar e aceitar que aquilo é atingível, tá? Deixa eu ver. Tem aqui... Tem do Júlio? Do Júlio. Vamos colocar do Júlio na tela. Margem de erro pode parecer proteção para a margem do negócio, mas pode ser o fim por falta de competitividade. Sim. A expertise das pessoas é fundamental para o melhor should cost possível. Exatamente. Quando a gente fala de margem de erro, tem pessoas que chamam de margem de erro um coeficiente. Eu ia falar um termo aqui, mas se eu falar coeficiente de cagaço, algumas pessoas vão achar que é uma expressão meio chula, eu não vou falar. Mas tem muita gente que coloca uma margem que, na verdade, é uma gordura para dar uma segurança para a pessoa não se expor. Então, ela acha que dá para fazer por 30 centavos, ela vai colocar 40 e você vai perguntar por que esses 10 a mais? Ele vai falar uma margem, margem do negócio, margem de segurança. Eu não gosto dessa margem de segurança colocada de uma forma só para proteger, justamente por conta disso que o Júlio escreveu aqui. Você se protege, mas você deixa de ser competitivo. Então, lembra? Agressivo e atingível. Então, se você deixar de ser agressivo só para ficar na zona de conforto, para ser atingível, você corre o risco de perder a sua competitividade. Tem um comentário aqui, exatamente o que eu falei, do coeficiente aí que o Evandro colocou. Márcio Francisco Reis. Estimador de custo tratando direto com o fornecedor não reduz a importância do comprador? Esse relacionamento estimador de custo comprador-fornecedor gera riscos de atritos? Sim. Quando eu comento do estimador de custos estar interagindo com o fornecedor, jamais isso é feito sem a orientação, sem abrir a porta e sem o consentimento do comprador. Esse trabalho do estimador de custos, ele tem que ser um trabalho de suporte. Então, o comprador é que vai determinar quando e se ele quer esse tipo de suporte para que o estimador de custos interaja com o fornecedor. Quando tem um clima de parceria, isso acontece vai acontecendo cada vez de uma forma mais natural. Quando não tem um clima de parceria, depende do nível de guerra que tem entre o cliente e o fornecedor, o comprador é quem tem a noção do que pode e do que não pode ser conversado, do que pode e o que não pode ser exposto. Então, sempre tem que passar pelo crivo do comprador. Lembrando que o estimador de custos está lá para dar suporte e não para ele tomar a iniciativa de interferir na negociação, de forma alguma. Bom, deixa eu ver. Bom, 9h34, o nosso compromisso era esse com o pessoal, para respeitar o horário, para a gente ter credibilidade. Algumas perguntas a mais foram feitas, talvez algumas perguntas e comentários acabaram passando, e vão entrar naquele pacote que a gente comentou. A gente vai dar uma olhada na interação que teve do pessoal aqui, e a gente dá um complemento depois por e-mail. Karine, alguma consideração? Não, acho que ficou bem claro o conteúdo. Muito obrigada, Luiz. Foi excelente a sua apresentação. Legal, obrigado. Pessoal, relembrando, a gente vai sempre ter esse compromisso de cumprir com aquilo que a gente promete, né, com aquilo que a gente fala para vocês. Então, o horário que a gente está cumprindo poderia estender um pouco mais, mas vamos respeitar aquilo que a gente combinou. E, como no anterior, a gente fala que vai responder, vai mandar para vocês por e-mail, para quem se cadastrou, um complemento do que não deu para falar aqui. Vamos mandar como nós fizemos no primeiro, tá? Então, muito obrigado pela presença de todos e aguardem que em breve a gente anuncia os próximos temas, tá? É isso aí. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.
Obrigado, Karine. Boa noite. Obrigada, até. Tchau, tchau.